Olá, começa agora mais um programa Destaques. E o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também comanda o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, esteve no Ceará. Ele visitou o Complexo Industrial e Portuário do Pecém e cumpriu várias agendas em Fortaleza. Os compromissos dele foram na Federação das Indústrias do Estado do Ceará. No encontro com industriais, empresários e políticos, o vice-presidente da República fez um panorama das ações do governo nos 9 primeiros meses e destacou pontos que, segundo ele, são fundamentais para garantir o crescimento do país. Nós tínhamos mais de 30 milhões de pessoas em privação de alimento. Então, salário mínimo com ganho real. Imposto de renda, quem ganha até 2 salários, isento. Bolsa Família, família que tem criança com menos de 6 anos, R$150, porque é nessa família com criança pequena que a pobreza é maior. Enfim, um conjunto de medidas. O desenrola, 70 milhões de pessoas negativadas no Brasil. Então, você melhorar, voltar ao crédito, varejo. Desenvolvimento com estabilidade. Nós estamos com inflação absolutamente sob controle, em torno de 4%. A reforma tributária, aguardada desde o meu tempo de prefeito. Olha que eu fui prefeito já faz 40 anos. Ela vai fazer diferença, porque ela traz eficiência econômica. Essa é uma reforma que faz o PIB subir. Aliás, vai fazer justiça ao Nordeste, porque imposto de consumo tem que pagar onde consome e não onde é gerado. É desenvolvimento com inclusão, desenvolvimento com estabilidade e desenvolvimento com sustentabilidade. Geraldo Alckmin ouviu dos representantes da indústria o pedido para que o governo federal possa acelerar o trabalho em defesa do setor produtivo em pontos que são muito importantes, como a regulamentação de produção do hidrogênio verde, que pode ser decisiva para uma nova industrialização aqui no Ceará e em todo o país. Presente no evento, o governador Eumano de Freitas disse que tem preocupação com a falta de um marco regulatório para o hidrogênio verde. Para ele, a ausência de legislação pode levar investidores a desistirem do Brasil. Em resposta, Alckmin afirmou que o governo sabe da importância dessa corrida contra o tempo e vai fortalecer essa luta. Podem confiar de que o presidente Lula vai acelerar esse trabalho para a gente o mais rapidamente ter aí o marco regulatório. Os industriais também cobraram mais atenção para a concorrência considerada desleal com empresas estrangeiras. Os produtos que estão entrando da China aqui, em detrimento de toda a nossa economia local, nós temos mais de 53 mil pessoas que dependem e vivem do emprego para fazer confecção e têxtil, né? E esses produtos estão chegando aqui. Esses produtos são muito baratos para todos nós que somos consumidores, mas eles podem se tornar muito caros para a gente quando a gente começar a perder os empregos que tem aqui. E é isso que eu acho que a gente tem que mostrar, demonstrar e compreender que com certeza nós teremos o apoio do governo federal, como temos o apoio hoje do governo do estado. Por fim, avaliou que o estado do Ceará está preparado para o futuro e tem características para contribuir com o desenvolvimento do Brasil. Você tem um porto com calado extraordinário, que é o porto de Pecém. Depois, a infraestrutura de acesso ao porto. Nós vamos ter a Transnordestina, o eixo aqui chegando ao porto de Pecém. Depois você tem indústria localizada lá no porto, inclusive fazendo exportação, caso, por exemplo, de siderurgia. Mas o Ceará exporta calçado, exporta melão, exporta pescado, enfim. Você tem a ZPE, a Zona de Processamento de Exportação. Aliás, a melhor ZPE do Brasil é Pecém, é aqui em Fortaleza. E você tem a energia eólica e solar, um parque eólico e um parque solar que é um dos maiores do mundo. E indústria, no caso da energia eólica. Nós vimos lá pás de 100 metros, quase de comprimento, que são fabricadas aqui. Todo esse círculo virtuoso vai trazendo novos investimentos.
E 31 jovens da periferia de Fortaleza participaram da corrida de rua Sunrise, em Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza. A competição prepara jovens para futuras competições profissionais e é um exercício social de cidadania. A explosão do começo contrasta com o cansaço ao final da prova. Por mais que a gente se prepare, na hora que chega, o vento vem e influencia também. Eu dei um tiro aqui no final, uma velocidadezinha para na chegada chegar bonita. 380 competidores viveram a experiência da 4ª edição da corrida Sunrise. O visual foi um espetáculo à parte. A prainha, a 33 quilômetros da capital, sediou a corrida, dividida em 3 modalidades de 5, 10 e 21 quilômetros. Ela estimulou a prática de atividade física e a consciência ambiental. Tudo a ver a gente encontrar esse equilíbrio no sentido de tornar as nossas pessoas, os nossos colaboradores e parceiros, uma vida mais equilibrada e mais feliz. Gustavo é diretor da subsidiária brasileira de um grupo francês de energias renováveis que apoiou o evento. Foi o 2º ano consecutivo envolvido na corrida. Desta vez, com direito até a suar a camisa. Tudo por uma boa causa. Acreditamos que o esporte ele pode ser meio de transformação social. A prova começou pontualmente às 5 da manhã. Para 31 jovens da Escola de Triatlon Atitude Atletas do bairro Pirambu, acordar cedo não foi um problema, porque o sonho de viver do esporte fala muito mais alto. Muito bacana, o triatlo fez minha vida mudar muito. Gleison já é atendido pelo projeto social há 2 anos. Os exercícios de desaquecimento depois da prova mostram o empenho do jovem atleta. A gente vem treinando muito, a gente vem treinando todo dia, a gente acorda 4 horas da manhã para treinar na beira-mar e continuar na caminhada para ver se seja alguém na vida. A chegada dos competidores é a finalização de um grande esforço e não estamos falando apenas da corrida. Promover o esporte é só um dos objetivos. Por aqui, mais importante que isso é trazer cidadania e transformação social. Por isso que não tem premiação, porque eu acho que todo mundo é igual, sabe? Não tem troféu, tem brindes para sortear, desde que corre mais rápido ou corre mais devagar, porque ele tem o mesmo direito, ele deve se sentir incluído. A ideia de trazer as crianças para cá foi de introduzir elas no meio social, de dizer, você é igual a ele, você não tem diferença, entendeu? Eu acho que é isso, é tornar igual. E a Câmara de Comércio França-Brasil está expandindo sua atuação pelo país. E quem vai dar mais detalhes é Ilo Marques, advogado e porta-voz da antena Câmara de Comércio França-Brasil no Nordeste, que está aqui comigo no estúdio. Ilo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Elaine, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, é um prazer estar aqui no Otimista, falando desse projeto tão bacana que a gente está trazendo aqui para o Nordeste, que tem um potencial de gerar muitos benefícios para a região, trazendo negócios, intercâmbio cultural, econômico, industrial e científico também. Pois é, falando desse momento agora, né? Conta um pouco para a gente do trabalho da Câmara e, sobretudo, esse momento agora voltado também para o Nordeste, em especial aqui no estado do Ceará. Perfeito. A Câmara França-Brasil, ela é a Câmara de Comércio mais antiga em funcionamento aqui no país. Ela tem 123 anos, né? E ao longo dessa história promoveu muito intercâmbio científico, cultural, econômico, industrial entre as duas nações. As relações do Brasil com a França são muito íntimas e às vezes esquecidas. A França, por exemplo, é o maior empregador privado no Brasil, estrangeiro, as empresas francesas. Inclusive, o maior empregador privado no Brasil é uma empresa francesa que é o Carrefour, que apenas aqui no Ceará emprega mais de 5 mil pessoas. Tem outras bandeiras, como o Atacadão, que pertence à mesma marca. Coincidentemente também, o Brasil ele representa a maior fronteira com a França. Nós lembramos constantemente da França que está lá na Europa, onde tem Paris, que é a França metropolitana, mas existe também a França ultramarina, que faz parte da República Francesa. Nós temos aqui do lado a Guiana Francesa, com a qual nós temos mais de 700 quilômetros de fronteira. As empresas francesas, elas estão no nosso dia a dia. Quanto tempo de nossas vidas não ficamos com uma caneta Bic em nossas mãos? Né? Existem componentes eletrônicos, existem empresas de varejo, tecnologia, cosméticos, as mais variadas.
Aqui no Ceará, recentemente, com o Hub d'Air France, nós vivenciamos esse intercâmbio mais intensamente. Hoje, a França é o país que mais manda turistas para o nosso Ceará. E muitos de nós também utilizamos do voo para ir para conhecer a Europa. E é nesse ambiente que a Câmara se introduz como um fomentador dessas relações. A Câmara está presente hoje em São Paulo, comunidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais. E há alguns anos nós viemos conversando com eles para trazer a Câmara para o Nordeste. Já existia esse olhar, né, da diretoria, esse projeto foi abraçado pelo presidente da Câmara, Pedro Antônio Gouveia Vieira, pela diretora executiva Corrine Fontinelli, e nesses últimos anos fomos afinando as conversas e lançamos oficialmente o projeto na semana passada. E nesse caso, nessas atuações, nesse olhar para cá, né, a escolha aqui a gente está em Fortaleza, é isso? Conta um pouco de como é que foi pensado isso para agora, para o local Ceará e Fortaleza, com relação também ao olhar para o Nordeste. Perfeito. A antena de Fortaleza, ela cobrirá os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão e Piauí. Fortaleza tem uma localização muito privilegiada, né? Nós estamos muito próximos da Europa, muito próximos da África, muito próximos dos Estados Unidos também. E temos voos semanais para a França, o que facilita bastante as coisas. Então, Fortaleza foi escolhida tanto pelos seus atrativos, como também pelo fato de nós estarmos liderando esse processo, né? Esse processo se iniciou há alguns anos, fui a São Paulo, conversei com a diretoria, com a presidência, então também o fato de eu residir em Fortaleza contribuiu para a escolha. Nós desenvolveremos esse projeto em todos esses estados e aproveitaremos ao máximo os potenciais que essa região tem a oferecer. O Ceará ele tem ativos únicos, nós temos o nosso Porto do Pecém, nós temos a Siderúrgica, nós temos a ZPE. Existem apenas 2 ZPEs em funcionamento atualmente no Brasil, que é a do Ceará e a do Piauí, uma coincidência. E nesse caso, nesse olhar, né, a gente tem aí a localização geográfica do Ceará muito bem, né, localizado, a gente tem o hub, a questão do hidrogênio verde, o hub aéreo que você falou também, a gente tem toda uma logística favorável, a gente tem todo um olhar econômico favorável nesse sentido. A partir desse momento, né, que a gente tem essa unidade também aqui em Fortaleza, olhando para o estado do Ceará também para o Nordeste, quais são as negociações que podem ser esperadas, estreitar esses laços cada vez mais, em que áreas mais pontuais você identifica? Perfeito. Nós aqui temos grandes atrativos, nós temos o potencial de nos tornarmos uma grande potência mundial em energia e transição energética. O hidrogênio verde ele já é uma realidade, já se começou a produzir as primeiras moléculas aqui. A nossa parceria estratégica com o Porto de Roterdã também, ela é muito importante. Nós temos empresas francesas que já assinaram memorandos de entendimento com o governo para a produção de hidrogênio verde. Nós temos uma grande empresa de energia francesa com sede aqui no Ceará, que é a Quer. Então, esse segmento de energias renováveis, acho que é o com maior potencial, mas existem vários outros. Nós já temos empresas francesas instaladas aqui, deu o exemplo do Carrefour, nós temos a Rede Accor de hotéis, nós temos a Edenred, nós temos a Leroy Merlin, né, como nós chamamos em português, que é a Leroy Merlin, e muitas outras. E o objetivo da Câmara é trazer mais ainda, apresentando o que nós temos a oferecer. Porque nós conhecemos bem as nossas riquezas, né? Mas às vezes quem está fora não conhece ou conhece superficialmente. E também estimular as empresas que estão aqui a fazer negócios com essas outras. Às vezes empresas que querem exportar mais, ou que querem começar a exportar, ou que simplesmente querem ter relações com as empresas francesas já instaladas aqui no Brasil e em outras regiões. Tem empresas francesas com fábricas na região amazônica, em São Paulo, no sul do país. Então a Câmara vai tentar conectar essas pessoas para fazer mais negócios. E ali no caso, né, já desse trabalho de vocês aqui, com relação à questão de associados, como é que está atualmente na Câmara? E como é que faz para se associar, fazer parte também desse grupo? Perfeito. Excelente pergunta, Elaine. A gente está muito feliz porque o projeto acabou de ser lançado aqui oficialmente e já há uma procura muito grande de pessoas e de empresas querendo se associar à Câmara, buscando mais informações. Nós já temos associados porque antes mesmo do projeto ser lançado, havia alguns clientes com os quais eu conversei sobre o projeto brevemente que desde já se empolgaram bastante, já quiseram fazer a associação. A associação é muito simples, basta entrar em contato conosco através do nosso Instagram, ou tem lá também o meu telefone. Nós enviaremos o formulário, pode também acessar diretamente o site da Câmara na internet. Preenche um formulário muito simples
e passa-se por um processo interno de aprovação reputacional e com cerca de mais ou menos 2 a 3 semanas é concluída a associação. E como eu falei, é uma associação nacional, os associados poderão participar de todos os eventos e ter acesso a todos os benefícios que a Câmara oferece nacionalmente. E no caso desse trabalho que vocês estão realizando, né? Você que já está há um bom tempo nessa área, já está há um bom tempo prospectando, né? Conversando as nossas singularidades aqui no Nordeste, diferentes de outros estados brasileiros. Quais são as principais dificuldades que você observa nesse sentido com relação a estreitar laços, a conseguir fechar mais negócio? O que a gente tem de dificuldades a serem superadas? Eu acho que a principal dificuldade, na verdade, é o conhecimento, é enxergar a região Nordeste, o que nós temos a oferecer, porque muitas vezes a região Nordeste é lembrada só pelo turismo, que também é um grande potencial, nós temos um potencial turístico gigantesco e que, aqui no Ceará especificamente, o kitesurf mudou um pouco a nossa cara, mudou as feições do nosso litoral, com inúmeros projetos, mas eu ainda percebo que há um certo desconhecimento sobre os nossos potenciais, sobre os nossos atrativos. Agora nós temos visto também o Nordeste na mídia por conta do hidrogênio verde, por conta das energias renováveis, solar, eólica, mas há vários outros potenciais que ainda são pouco explorados e que no nosso trabalho nós buscaremos explorar isso, mostrar para o resto do Brasil, mostrar para a França e para empresas de outros países também, que há vários outros atrativos aqui no Nordeste. Como mencionei agora há pouco, nós temos o Porto do Pecém, nós temos uma excelente infraestrutura de fibra ótica, inclusive os cabos, né, submarinos entram aqui por Fortaleza, somos exportadores de vários produtos também, temos uma base industrial importante, então há vários atrativos aqui no Nordeste que são pouco conhecidos. Eu enxergo essa principal barreira, eu não vejo nenhuma outra barreira importante do Nordeste em relação ao restante do país. E com relação aos investidores da França, né? Os franceses olhando para cá, quais são as principais dificuldades, os olhares? A segurança fiscal é importante, a questão também de toda uma segurança do país com relação à questão política, enfim, o que você identifica, né? Quais são aqueles olhares que os investidores estrangeiros têm para cá que faz com que tenha uma retraída ou que eles, não, agora a gente vai lá investir? O que pode ser esse potencializador? Pronto, aqui no Brasil o nosso grande dificultador é a segurança jurídica. Aqui existe aquela frase célebre, né, que até o passado é incerto no Brasil. Nós vivemos um momento de uma certa insegurança, de certo tensionamento entre os poderes. A STF deu uma decisão recente que flexibilizou a coisa julgada. Então, sempre que nós estamos conversando com investidores estrangeiros, a grande dificuldade é a segurança jurídica. Porque o investidor, não falta capital no mundo, certo? Faltam bons projetos. Então, imagine uma empresa multinacional que tem uma presença em 40 países e vai tomar a decisão de investir em determinado país ou de ampliar o investimento naquele país. O que essa empresa mais quer é previsibilidade, é saber quais são os riscos que ela efetivamente está correndo, a possibilidade de recuperar aquele capital dentro de um determinado tempo. E então, no Brasil, essa insegurança de mudanças constantes na legislação, a lei diz uma coisa, depois uma corte vai lá e diz que aquela lei não é válida, muda o passado. Esse é o nosso grande gargalo. Evidentemente que há outros, como a infraestrutura, a segurança, mas a segurança jurídica certamente é o principal. E para quem tem o seu negócio aqui no Nordeste, no Ceará, né, já falando nesse recorte, para investir lá, para quem está de olho lá fora, né? Quem quer expandir, o que você quer vender, enfim, quer fazer com que o seu negócio seja conhecido e fazer parte também da Câmara nesse sentido, como é que faz quais são as dicas que você possa dar para quem está assistindo, para quem queira expandir um pouco mais seu negócio nesse sentido? Excelente. O primeiro passo, efetivamente, é buscar a Câmara de Comércio, porque ela funciona como um hub que poderá ajudar essas empresas a exportar para a França, seja guiando para uma outra entidade mais específica, como é o caso da Business France, que é uma entidade governamental francesa que tem como foco justamente, né, trazer empresas exportadoras para cá e ajudar também empresas brasileiras que querem exportar. Em outros segmentos, existem entidades que atuam na parte educacional, como a Campus França, a parte de tecnologia. Então, a Câmara ela vai ser um grande hub orientativo que ajudará as empresas daqui do Nordeste que querem exportar para a França, dando o melhor caminho, ajudando a evitar erros comuns que outros cometeram, enviando materiais informativos e fazendo as conexões corretas. E no caso, quem está fazendo parte da Câmara, né? Quais são os benefícios que tem, esse intercâmbio que tem junto com os outros associados? Então, a Câmara ela busca promover um network bastante intensivo entre os seus associados através de diferentes eventos.
e também na propagação de conhecimento. Existem as comissões temáticas, e aí é importante falar que quem se associa hoje à Câmara pode participar de todo e qualquer evento nacionalmente, e todos os colaboradores dos associados. Então, uma empresa que tenha 1.000 colaboradores que venha se associar à Câmara, todos esses 1.000 colaboradores poderão participar. Nas comissões temáticas, há discussões com especialistas em determinadas temáticas, a produção de conteúdo, a discussão de cases. Nós temos também eventos conviviais, como a Soirée Française, à la Française em São Paulo, a Conexão Carioca no Rio de Janeiro. Nós desenvolveremos os nossos eventos conviviais aqui também. Existem foros específicos, como acabou de ser realizado, o Foro de Bioeconomia e Sustentabilidade. Então, há uma série de eventos, uma série de atividades que são promovidas para gerar esse intercâmbio e também gerar conhecimento. Falando um pouco sobre isso também, você falou as inovações que a gente tem, esse olhar já do ESG, né, também muito forte, importante, você falou das energias renováveis, um ponto importante. Realmente, esse momento agora, digamos assim, o foco está sendo nisso também, né? Nesse sentido, nesse olhar das empresas. Com certeza. Esse evento que eu falei foi a 2ª edição já do evento, um evento de muito sucesso. Trouxe diversas autoridades, né, e entidades privadas também para falar sobre essa temática. Foi realizado lá no Raya Hub, na cidade de Matarazzo, em São Paulo. É uma das bandeiras transversais da Câmara também, a bandeira ESG. Existem várias empresas francesas que atuam no Brasil no mercado de energias renováveis, no mercado ESG também. Então, esse é um dos pontos mais importantes. E aqui no Brasil nós temos uma enorme chance de nos tornarmos, né, o grande catalisador mundial dessa bandeira. E Luiz, só para quem encerrar aqui nossa conversa no momento, para quem está assistindo, quer saber mais informações sobre vocês, para se associar, para acompanhar vocês nas redes sociais, como é que faz para encontrar? Pronto, eu pediria para acessar CCIFB-CE no Instagram e a partir de lá encontrar todos os contatos. Ok, Lu, muito obrigada pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada. E agora a gente vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. Não sai daí. Estamos de volta e o projeto Arte de Incluir está chegando à sua 2ª edição com o objetivo de promover a socialização e a inclusão de pessoas com síndrome de Down através de atividades artísticas. E sobre esse assunto eu converso com a Alessandra Costa, vice-presidente da Associação Fortaleza Down, que está aqui comigo no estúdio. Alessandra, muito obrigada pela sua presença. A gente que agradece a oportunidade de estar aqui. E falando dessa ação, desse trabalho, o projeto ele faz parte da associação como um todo, né? Conta um pouco primeiro para a gente como é que foi pensada a associação, desde quando vocês existem, né? Como é que é a ação de vocês relacionadas à pessoa com síndrome de Down? A associação, a gente começou como um grupo de mães que estavam se encontrando, né, e trocando, né, ideias, trocando conhecimento, né, oportunidade para os nossos filhos. Eles ainda eram pequenos, né? E aí esse grupo foi crescendo e a gente viu a necessidade de transformar em uma associação para que a gente pudesse beneficiar mais famílias. Então, em 2015, a gente, juridicamente, a gente conseguiu formalizar a associação. Então, de 2015 para cá, a gente é uma associação formalizada juridicamente. E a gente atende hoje, a gente tem mais ou menos umas 500 famílias associadas, né? E, nesse sentido, a gente trabalha com alguns projetos, né, faz algumas ações, sempre voltado para a pessoa com síndrome de Down. Isso no campo Ceará, né? Ou só Fortaleza? Como é que vocês atuam aqui? A gente atua mais em Fortaleza, mas nós temos pessoas que moram em algumas cidades do Ceará, né, que também fazem parte da nossa associação. E nesse caso, nesse trabalho de vocês, né, você falou das famílias que fazem parte, das pessoas com síndrome de Down também que são atendidas, né? Como é que é feito esse atendimento? Como é que vocês fazem esse suporte? A gente não tem uma sede, a gente não tem um atendimento específico, a gente trabalha através de projetos. Então, a gente tem palestras, a gente tem encontros, projetos culturais, sociais, então a gente trabalha muito com projetos e parceiros. E dentro desses projetos está a Arte de Incluir, né? E conta um pouco para a gente como é que foi pensado isso, já está na 2ª edição, né? O Arte de Incluir, ele começou através de uma... A gente recebeu um projeto, esse projeto pronto, né, de uma empresa que nos
Ela fez essa parceria, né, com vocês, mostraram o projeto para vocês, dessa ação junto a essas pessoas. Exato. E aí, o Arte de Incluir, ele incluía canto, dança, teatro e artes plásticas, a edição 1. E aí nós finalizamos ela, a parte de arte cultural, de teatro, canto e dança, em 2021 e a parte de artes plásticas em 2022. E aí nós conseguimos aprovar um novo projeto, que foi o Arte Inclui 2, em que ele está em andamento desde agosto e vai finalizar em dezembro com uma apresentação teatral, de teatro e dança. E já as aulas já estão acontecendo? Já, sim, já estão em aula, já estão ensaiando para o espetáculo, né? E onde são essas localizações? Onde é que vocês estão fazendo os ensaios? A gente tem 2 lugares onde eles entraram como parceiros, que um é a Academia Rossana Pucci e o outro é a Casa Sense. Então são 2 parceiros desse projeto e que lá acontecem as aulas. Alessandra, eu acredito que é um momento que você, né, já vivencia com relação à integração, né? Você vê o olhar deles, como eles estão descobrindo, né? Como é que a arte consegue ajudá-los nesse sentido, né? Da comunicação, da interação, né? Conta um pouco pra gente como é essa visão que vocês têm deles participando desses projetos, né? Da família também vendo os filhos integrados. É assim, é muito transformador. Quando a gente vê cada criança, jovem, adulto, a gente tem a netinha que tem 54 anos, né? Então, assim, é muito incrível a gente ver como a gente tem, a partir de 8, participando do projeto, e a gente vê o crescimento de cada pessoa que está ali participando, seja ela criança, jovem ou adulto. E, assim, a gente vê muitos progressos, né? Socialização, principalmente, na própria fala, e aí as famílias se sentem muito gratificadas com isso, porque muitas vezes não tem a perspectiva de ver seu filho se socializando com amigos, e ali eles criam uma rede de amizade, eles criam oportunidade, que é o que a gente mais luta, pela oportunidade para eles. Alessandra, eu acredito que assim que se recebe o diagnóstico, né, que a família recebe, né, que a criança já vem com esse diagnóstico, como é que elas chegam até vocês, né? Como é que elas se sentem acolhidas através de vocês, né? Porque é um momento, eu também sou mãe atípica, né? E a gente sabe como é difícil pela sociedade a gente ser acolhida, né? Sim. Nas diferenças, respeitados, enfim. Como é que essa família chega até vocês? Qual tipo de fragilidade que essa pessoa tem, sobretudo as mães, né? Muitas vezes a gente vê isso, a sobrecarga muito grande nas mães, né? E a partir desse momento, como é que é essa libertação, uma vez que a gente se vê entre os iguais, né? Quer dizer assim, olha, poxa, você vive como eu vivo, a gente se conhece, a gente se entende, como é que é isso? A gente tem uma equipe de acolhimento em que, quando acontece um nascimento, muitas vezes a família nos procura, ou amigos, ou algum parente mesmo entra em contato com alguém da associação e eles nos procuram. E a gente encaminha para essa equipe, onde eles têm o primeiro contato, sente o que é que a família precisa. Muitas vezes é só informação, muitas vezes é entender o que vai acontecer. Então, assim, é muito particular de cada família. E aí a gente tem esse primeiro momento e vai inserindo e vai mostrando, né, crianças, se é bebezinho, assim, porque às vezes a gente recebe para acolher também famílias com crianças já maiores e tudo, que não nos conheciam. Então, assim, a gente tem realmente essa equipe. E aí, assim, vai dar demanda de cada família. O que é que aquela família precisa mais? Se é um apoio emocional, se é só conhecimento, se é só informação. E a gente está sempre pronto a passar e estar junto dessas famílias e fazer com que elas vejam que os nossos filhos não têm limite. E aí, nesse caso, nessas demandas é que vocês passam a pensar as ações, né? Como é que é voltado também para as mães, né? A gente fala muito nas mães, né? Que a gente sabe que é uma sobrecarga muito grande de responsabilidade, de terapias intermináveis, né? A sociedade de olho toda hora, enfim, a gente se preocupa muito. Como é que é esse olhar também para essas mães? A gente sempre tem algumas ações, palestras, né? Sobre nutrição, sobre acompanhamento, principalmente para as mães mais novas. E aí a gente também
às vezes faz algum evento, Dia das Mães, a gente diz que eram só as mães, né, sem os meninos, para elas terem aquele momento de poder estar, né? Então, assim, a gente tenta devagarzinho ir fazendo esse trabalho de acolhimento, mesmo em vários sentidos. Alessandra, você falou que vocês não têm sede ainda, né? E vocês trabalham com parcerias. Para quem está assistindo aqui, que está acompanhando nossa conversa, como é que essa pessoa pode, né, ser atuante nesse sentido, auxiliar, fazer parte como voluntária, enfim, de que forma essa pessoa, essa empresa pode ajudar vocês? A ajuda pode vir de diversas formas, né? Então, assim, pode vir através de cesta básica, pode vir através de doação na nossa conta, pode vir através de projetos também. Então, assim, a gente está sempre aberto ao que a empresa ou a pessoa quer nos ajudar, né? Voluntariado em relação a fazer alguma palestra, fazer algum treinamento, né? A gente sempre está aberto para quem quer ajudar. E aí, para entrar em contato com a gente tem o nosso Instagram, pelo direct, que é o meio mais fácil, ou no celular que está lá. Ok, Alessandra, nesse caso, nesse trabalho do projeto de vocês agora, né? Você disse que as aulas já começaram e vai ter apresentação quando mesmo? Para quem está assistindo aqui quer saber o resultado desse trabalho tão bacana que vocês estão fazendo. A nossa apresentação vai ser no dia 20 e 21 de dezembro, no Teatro Brasil Tropical. E vai ser, assim, um momento muito incrível, porque nós vamos ter quase 60 crianças, jovens e adultos no palco, né, em 2 peças separadas, a peça infantil e a peça adulto, né, mas, assim, que eles vão estar lá, só eles, apresentando um projeto incrível. Ok, Alessandra, muito obrigada pela sua presença. Só relembrando, né, para quem está assistindo, como é que faz para saber mais informações sobre vocês nas redes sociais? Através do nosso Instagram, Fortaleza DAO, ou no celular que está lá, né, que aí você pode entrar em contato e a gente vai passando todas as informações. Obrigada mais uma vez. E o Estatuto do Idoso completou 20 anos no último domingo, dia 1º de outubro. A lei criada para garantir benefícios às pessoas idosas tem desafios para ser efetivada diante de um país que abriga 33 milhões de cidadãos com mais de 60 anos. A população brasileira está envelhecendo. A parcela de pessoas com 60 anos ou mais passou de 11,3% para 14,7% nos últimos 10 anos. Em 2030, o número de idosos deve superar o de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. Políticas públicas para atender adequadamente esse segmento se tornam cada vez mais necessárias. O Estatuto do Idoso, que está completando 20 anos, regulamentou uma série de dispositivos legais para garantir os direitos a essa parcela da população. O Estatuto é o marco, é a nossa pérola que nos guia, né, para as políticas para o povo brasileiro. Tem 118 artigos, ele trata da saúde, da educação, da habitação, a passagem de ônibus, limitou que todo cidadão com mais de 60 anos é idoso, então ele passa a ter essa série de direitos. No entanto, de acordo com o presidente do Conselho Nacional da Pessoa Idosa, mesmo sendo um avanço, o texto tem pontos que precisam de mais efetividade. Nós temos ainda uma sociedade que vitima muitas pessoas idosas, então no quesito de violência, um dos grandes desafios é que muitas vezes aquela pessoa que deveria prestar o principal cuidado, muitas vezes é que é mais vítima, então os lares ainda são bastante violentos, né, para essas pessoas idosas. Alguns direitos, embora preconizados no Estatuto, ainda não são tão conhecidos pela própria população, então há um desafio também de educação sobre direitos, sobre consciência. E é importante, né, essa análise, a gente poder refletir o que teve de bom e o que está acontecendo ainda, que precisa de ajuste para poder melhorar, porque é uma tendência e a gente vai ter que se ajustar a isso. Embora avançou muito, o que eu tenho de maior preocupação ainda é a violência contra o idoso, que acontece, infelizmente, em 90% dos casos, dentro da própria família. No Senado, parlamentares têm dado atenção ao assunto. Recentemente, senadores aprovaram um projeto que dá incentivo a empresas que contratarem pessoas acima de 60 anos. O emprego dos trabalhadores mais velhos é um dos temas centrais do trabalho
no século XXI, notadamente em face do envelhecimento da população e das consequentes pressões sobre o sistema de saúde e de seguridade social. A especialista em longevidade explica que envelhecer não precisa ser sinônimo da perda de autonomia. Ela ensina como chegar à melhor idade com saúde. O que você investiu em atividade física vai te ajudar muito na mobilidade no futuro. Se você vai andar de cadeira de rodas, se você vai precisar de bengala. Então eu oriento muito os meus pacientes que o que você investir agora vai fazer diferença em como você vai passar seus últimos anos de vida. E a gente agora vai ao intervalo e volta em instantes. É já já com mais destaques. Não sai daí. Estamos de volta após a decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade da tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O Senado aprovou uma proposta que retoma o tema. Agora cabe ao presidente da República sancionar ou vetar a proposta. Foi um dia inteiro de discussão na Comissão de Constituição e Justiça e depois no plenário do Senado. Por 43 votos a 21, os senadores aprovaram em regime de urgência o chamado Marco Temporal para Reconhecimento de Terras Indígenas. A proposta tramitou por 15 anos na Câmara dos Deputados. Determina que só poderão ser demarcadas terras já ocupadas por indígenas de forma permanente na data de promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988. Será preciso demonstrar que essas terras eram usadas para atividades produtivas e necessárias para a manutenção da cultura indígena. O texto agora vai para a sanção presidencial. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal julgou o marco temporal inconstitucional. O entendimento foi que a data de promulgação da Constituição não pode ser usada como critério para definir a ocupação tradicional do território e que a posse da terra é um dos direitos fundamentais dos indígenas, garantidos pela Constituição. Como o Supremo já considerou a tese inconstitucional, provavelmente qualquer movimento no sentido de tornar esse projeto inconstitucional será natural. Temos aqui o veto do presidente da República, um possível veto, e também uma possível cassação desse veto. Mesmo assim, a existência da lei não vai garantir que ela tenha um longo curso, porque qualquer legitimado pode acionar novamente o Supremo numa ação direta de inconstitucionalidade. E, naturalmente, o Supremo vai dar o ganho de causa a quem apresentou essa petição. Senadores contrários ao texto também argumentam que o projeto é inconstitucional, assunto que foi um dos temas da discussão no Senado. Se tratou nesse PL, entre outras coisas, sobre atividade econômica em área indígena feita por não indígenas. É um retrocesso que remonta à chegada dos europeus aqui. Então é por isso que o Supremo declarou esse tema inconstitucional. Da forma que está o texto, mais inconstitucional é. Qualquer instituição recorrerá ao Supremo Tribunal Federal e será decretado que a lei é nula. Tivemos essa votação expressiva. Isso mostra que esse assunto estava maduro, que esse assunto precisava ser votado para trazer segurança jurídica a todos, né? Então, o marco temporal, que é o nome do PL, mas eles são as 19 condicionantes de Raposa Serra do Sol, que foram aqui colocados nesse projeto de lei, diferentemente das narrativas que alguns colocam, vai trazer segurança e paz ao campo e a todos aqueles, mesmo na cidade, que possam ser atingidos por essa falta de uma data do marco temporal, trazendo segurança jurídica. Esse caso se passa em Roraima. É diferente do que foi julgado no tema 1031 pelo STF, que envolve os laclanos, Choclen, de Santa Catarina. O contexto fático, ou seja, o caso concreto, é distinto, mas a tese jurídica de fundo, esse debate, é o mesmo. Perceba que, em um ambiente democrático, é natural que os poderes tenham essa atenção. O projeto do marco temporal determina que, se o local não cumprir os requisitos, fica descaracterizada a ocupação da terra, exceto se houver conflito pela posse na mesma data. O projeto prevê ainda a exploração econômica das terras indígenas e também do turismo, desde que organizada pela comunidade indígena.
O Estado poderá ter contato com indígenas isolados para prestar auxílio médico ou para intermediar ação estatal de utilidade pública. E eu entendo que o marco temporal é um grande avanço que o Brasil dá na segurança jurídica para o produtor rural, para famílias que estão há décadas numa área produzindo e que a qualquer momento, sem um marco temporal, podem ser esbulhados, perderem suas propriedades. Ele não retira o direito de futuras demarcações de terras indígenas, pelo contrário, ele garante que existe a necessidade de uma justificativa de ocupação tradicional de uma área até a Constituição de 88, até o dia 5 de outubro. Um projeto que, para além da inconstitucionalidade, ele afeta diretamente os povos originários, né, os povos indígenas. Ele, infelizmente, acaba, na verdade, premiando quem ocupa terras no Brasil. Ele acaba incentivando atos de violência no campo, não é, em relação aos povos indígenas. Então, são pontos que, na verdade, acaba também retrocedendo. O Congresso está fazendo isso de vontade própria e com consciência. Então é um ato de poder, é um ato de pressão, mas ainda vai ter muito pouco resultado jurídico. Vamos observar aqui daqui por diante e torcer para que os entendimentos entre os poderes possam marchar no sentido de haver um maior diálogo institucional. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que não houve pressa em votar a matéria e defendeu que o Congresso Nacional deve se posicionar sobre questões importantes para o país. Nós não podemos permitir ou silenciar que se estabeleça algo que não é verdadeiro, que tenha sido de nossa parte algum tipo de revanchismo. É simplesmente o fato de que nós não podemos nos omitir daquilo que é o nosso dever. O plenário do Senado Federal afirma, através da maioria, o que é a vontade da Casa Legislativa e, consequentemente, a vontade da sociedade brasileira. Porque nós fomos votados pelos cidadãos brasileiros, cada qual no seu estado, para representá-los. Você sabia que o consumo de álcool, cafeína e açúcar atrapalha um pouco na hidratação? Sabia que a quantidade de líquido que você precisa nesse momento, as frutas, alimentos, podem ajudar nesse sentido? Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o Dr. Bruno Cavalcante, clínico geral, ele tem mais informações. Vamos falar um pouquinho sobre saúde, né, doutor? É sempre tão importante, né, a gente falar sobre saúde, principalmente sobre uma coisa que a gente está aqui com a água bem aqui do lado, mas a gente esquece, né, de beber água, de se hidratar. Qual a importância da hidratação na nossa saúde como um todo? Olha, e como a gente esquece de beber água? Porque o tempo, ele passa muito rápido, a gente corre de um canto, corre para outro, fala muito, conversa muito e às vezes no trabalho, ainda mais para as mulheres que acabam na correria, não querendo ir no banheiro, acabam bebendo muita pouca água durante o dia. E é incrível como todo mundo, mas eu bebo água, mas quando você para contabilizar, a gente bebe muito pouca água. Quando eu vejo hoje na rua, ou vejo na faculdade, os alunos com aquelas garrafinhas de água, isso me deixa muito feliz. Primeiro porque eu sei quanto é que tem ali dentro. Segundo, eu sei que as pessoas lembram mais de beber água quando tem água por perto. Então é muito importante que nós tenhamos uma noção de quanto é que eu preciso de água por dia. Então a gente faz um cálculo ali mais ou menos de 30 a 35 ml para cada quilo de peso. Então um adulto, homem, médio de 70 quilos, vai precisar ali mais ou menos de 2,5 litros de água por dia. Então o ideal mesmo, no mundo ideal, é que eu pegasse 2,5 litros de água de manhã e eu só fosse dormir à noite quando eu esvaziasse esse recipiente de 2,5 litros. Isso é o ideal. Aí vem aquela pergunta, mas doutor Bruno, é só água ou eu posso usar outros líquidos? Pode. Água de coco, suco, refresco, vitamina. Eu só peço para não contabilizar nisso as bebidas quentes, como foi citado, café e chá, não contabilizar o álcool e nem os refrigerantes, né, por todos os danos que eles podem causar. E a gente falou das garrafinhas, né? Antes a gente não via. Hoje a gente está vendo muita gente com a sua garrafinha do lado. Acho que um pouco do resquício da pandemia, né, de cada um ter o seu, né, a questão, enfim, talvez tenha ficado com relação a isso. Utilização dessa água, às vezes a gente pensa assim, 2,5 litros, então eu vou tomar muito agora e quando for mais tarde eu não tomo. Isso tem que ser equilibrado durante o dia, é isso? A gente pede para que tenha um equilíbrio, mas óbvio, não dá para eu ter esse equilíbrio durante o dia todo. O que a gente pede é aquele momento que eu estou andando mais ou que eu estou na academia, fazendo algum exercício, eu vou aumentar muito mais o meu aporte de água. E aquele momento que eu estou mais em repouso, ou por exemplo, que eu vou dormir, eu posso reduzir esse aporte de água, até porque não é bom
eu beber muita água perto de dormir, porque isso pode prejudicar meu sono e acordar mais vezes à noite para ir ao banheiro. Então, o ideal mesmo é que eu beba água naqueles picos de calor durante o dia e naqueles picos de maior movimento e atividade física. E no restante, eu tente só lembrar de distribuir essa bebida de água no decorrer do dia. A gente está nesse período muito quente, né? Já foi alertado uma onda de calor muito grande, todos nós estamos sentindo, né? Um calor por vezes insuportável até. E aí, mais do que nunca, nesse momento, a hidratação ela se mostra necessária, né? Sobretudo para as crianças, para os idosos. Qual o cuidado que a gente tem que ter a mais para essas faixas etárias? Isso é um assunto muito interessante, eu até falei sobre isso também recentemente. O nosso calor, e não é só aqui no Ceará, nem no Brasil, é no mundo, talvez seja um dos anos mais quentes da história recente da humanidade. E com isso vem vários problemas de saúde, dos quais a intermação, a desidratação. Então é importante os pais que têm filhos pequenos ou aqueles que têm os pais idosos, que a gente opte por roupas leves, protetor solar, isso é muito importante, comida leve, evitar aquele excesso de condimento, como pimenta, por exemplo, e muito líquido, né? Andar com a garrafinha, beber bastante água, se for fazer alguma merenda, algum lanche, optar por aqueles lanches ricos em líquido. Um grande exemplo disso são as frutas, né? Mamão, melão, morango, abacaxi, a laranja, a tangerina. Essas frutas têm muito líquido dentro dela e ajuda também a hidratar. Então, esses cuidados são fundamentais. E procurar ambientes mais frescos, né? Mais ventilados, para que a gente possa perder menos água no suor. Um picolézinho de fruta feito, né, em casa, bota no din-din, né, que enrola no saquinho, a criançada adora, né, nesse momento. Picolézinho caseiro, feito de fruta, né, isso aí ajuda muito para a criança, ajuda muito para o idoso também e para a gente, né, é uma comida leve ali e realmente nesse calor faz uma diferença muito grande. Doutor, e com relação ao café, né, a gente conversando aqui, o cafezinho não conta nessa contabilização aí dos litros de água, né? Quais são os cuidados que a gente deve ter com relação aos diuréticos, né? Café, o chá que o senhor falou também. A gente pode estar tomando muito, a gente tem que ter um cuidado nesse sentido, principalmente nesse período de calor. Como é que se dá esse equilíbrio? A gente brinca muito que para ser médico, primeiro tem que gostar muito de café. Jornalista também, né? Jornalista também. Eu acho que no Brasil nós todos somos muito loucos por café, né? E assim, se me parar em qualquer canto e me der café, eu não vou negar, né? Então eu sou aquele cara que está bebendo café de manhã, né? Um cafezinho onde eu vou e me oferece, eu bebo. Mas esse café a gente tem que lembrar, primeiro, o clima é muito quente. O café também é muito quente, então ele piora ali o meu calor naquele momento, aquela sensação térmica de calor. Segundo, o café e alguns chás, eles têm efeito diurético. O que isso quer dizer? Ele aumenta a minha urina, então eu vou mais ao banheiro e eu perco mais líquido. Então você pode sim tomar seu chá, pode sim tomar seu café, obviamente você não vai exagerar essa quantidade de cafeína, mas lembrar que quando eu bebo alguma bebida diurética, eu tenho que aumentar o meu aporte de água, meu aporte de líquido. Então se eu tomei mais café, eu vou também tomar um pouquinho mais de água ali durante o dia, para que eu não me desidrate. E aí o pessoal pergunta muito no consultório, mas doutor Bruno, e como é que eu sei que eu estou desidratado? Qual é o sinal que aparece na criança, no idoso, que eu estou desidratado? Passo muito tempo sem ir no banheiro, é um primeiro sinal. Segundo, quando eu vou no banheiro, o meu xixi, a minha urina, ela está muito escura, ela está muito concentrada. O ideal é que ela esteja bem clarinha, né? Quase na cor de água. E a terceira coisa é olhar o seu corpo. A língua, ela não pode estar branca, sabugosa, ela tem que estar molhadinha, né? Rosada. E a axila é muito bom para o idoso, né? Aquela axila ressecada, seca, isso também pode ser sinal que o idoso pode estar desidratado e é bom estar sempre ofertando água ou ofertando outro tipo de refresco e suco. Doutor, a gente vai falando no enquadro de doença, né? Quando a gente vê criança febril, né? Quando a gente vê febrezinha chegando, no quadro de doença, uma virose, quando você está mais acometido nesse sentido, qual a importância da hidratação nisso, né? Por que se pede tanto? Olha, repouso e hidratação. O que isso vai causar no nosso organismo? Isso não é conversa de vó, né? Isso não é conversa de vó, isso é muito importante. Os antigos têm muitas coisas que são muito inteligentes. Então o repouso é porque eu preciso que meu organismo realmente ele dê uma parada ali de calma. Eu vou agora melhorar o meu metabolismo, eu vou me reequilibrar. E o líquido é porque quando eu estou gripado, quando eu estou doente, quando eu estou com febre principalmente, eu perco muito mais água pelo suor, né, pelo calor que a febre faz. Então a minha transpiração ela vai aumentar.
Então eu tenho uma maior chance de ficar desidratado, o que naqueles extremos de idade, recém-nascido e idoso, pode ser muito prejudicial, às vezes levando até a internação. Então é muito importante que nas faixas etárias extremas, crianças pequenas e idosos, eu aumente essa oferta de água. O que eu falei aqui no começo, 30 a 35 ml por quilo de peso é para o adulto saudável. Quando eu pego uma criança doente ou quando eu pego um idoso doente, eu tenho que aumentar essa oferta, né? Então, por isso que é muito importante evitar a automedicação e sim, informar o seu médico para que ele possa fazer ali uma indicação de líquido mais focada para o seu caso, às vezes até ter que fazer mesmo soro caseiro e algumas vezes até soro na veia, na emergência. E não tem essa de, eu só vou beber água quando eu estou com sede, não. Tem que beber mesmo sem sede. A sede é um ponto importante, né? A sede é um marcador que eu realmente estou desidratado, mas eu não posso esperar esse marcador, né, esse gatilho para beber água. O ideal é que eu não chegue a esse ponto. Então deixa a garrafinha do lado da cama, de vez em quando dá um gole na água, repara bem, como eu disse, né, a cor do xixi, a língua, e se for criança, os pais também estão muito atentos a isso. Ele passou 4, 5, 6 horas sem ir no banheiro. Tenta aumentar um pouquinho essa oferta de água para que a gente não desidrate, não tenha que ir para a emergência, não tenha que fazer soro, por exemplo, na veia. Ok, doutor, muito obrigada pelas suas dicas. Mais do que importante, acho que quem está em casa tem que estar assistindo com o seu copinho de água igual a gente aqui, né? Sempre é bom se hidratar. Muito obrigada. Eu que agradeço e fico à disposição para qualquer pergunta. Obrigada mais uma vez. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.